Boa noite, amigos da Rádio Opinião. Mais um programa Segunda Opinião, trazendo para vocês conteúdos qualificados aqui nesse momento de quarentena. A gente hoje tem a honra, posso dizer que tem a honra de receber um professor, um amigo, que certamente vai ajudar e muito a gente a entender algumas situações que envolvem, por exemplo, o nosso esporte nacional, o professor Flávio de Campos, coordenador científico do Ludens, Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, lá da USP. Boa noite, Flávio. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Opinião. Boa noite, Gilmar. O prazer é meu estar aqui com você, reencontrá-lo, mesmo que à distância, e conversar um pouquinho aí sobre futebol nesse contexto histórico aí de enfrentamento à pandemia. Sim. Flávio, eu queria só para a gente, de alguma maneira, apresentar para o nosso público, apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria que você falasse um pouquinho do núcleo, né, do Ludens, para o pessoal da Rádio Opinião conhecer um pouco mais. Né? A gente, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem tanto contato, né, como deveríamos ter com todo o trabalho que vocês desenvolvem lá sobre esporte, sobre futebol, sobre... Muito bacana. Legal, Gilmar. Tá dando umas travadinhas aí na imagem. Bom, o Ludens é um núcleo, é um laboratório de pesquisa, né? Um laboratório dentro da Universidade de São Paulo, interdisciplinar. Ele está sediado no Departamento de História da USP, mas ele envolve pesquisadores das mais diversas áreas, envolve sociólogos, psicólogos, educadores físicos, até mesmo pessoas na área de direito, da área de formação jurídica. Então, é um núcleo interdisciplinar que tem como perspectiva examinar as mais diversas modalidades lúdicas e esportivas. Então, nós desenvolvemos pesquisas coletivas e pesquisas individuais dentro desse núcleo, e há uma articulação, uma discussão voltada sempre a uma relação entre essas modalidades lúdicas, essas modalidades esportivas e as relações sociais, né? Como a gente pensa a dinâmica, a interface dessas práticas esportivas, desse envolvimento, do fascínio que determinados esportes promovem e provocam em várias sociedades, e como isso se articula com os aspectos econômicos, com os aspectos políticos, com os aspectos culturais, né, historicamente definidos. Então, em linhas gerais, é isso. A novos pesquisadores, a gente tem várias articulações e várias relações acadêmicas com núcleos de pesquisa de vários estados do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro. Há vários parceiros, há vários companheiros pesquisadores do Rio de Janeiro que também participam, fazem parte de pesquisas conosco lá no Lucas. Muito bem apresentado. Eu posso dizer que sou fã do trabalho desenvolvido no laboratório, no núcleo de pesquisa. Tem um trabalho, né, que vocês desenvolveram, que é uma exposição fixa que fica lá quase que próximo ao Ludens, que é sobre a questão da homofobia nos estádios, e é impactante, é belo ver aquele trabalho, e é tão importante, interessante para quem frequenta estádio poder entender essa diversidade. Então, assim, eu, como fã do trabalho de vocês, não poderia deixar de pontuar, né, de trazer aqui mais essa informação para o nosso amigo torcedor que acompanha aqui a Rádio Opinião. Professor, estamos vivendo um período, assim, que eu diria diferente na história da humanidade, né? A partir da pandemia, da quarentena, nós podemos, de alguma maneira, pensar e refletir um pouco. O senhor acha que teve, em algum momento da história do esporte, em especial do futebol, um período assim tão grande de suspensão das atividades?
às vezes dá uma travadinha, como aconteceu agora. O Flávio saiu, travou por completo. Daqui a pouquinho ele deve entrar novamente conosco aqui. Não tem jeito, a gente que trabalha com utilização da internet, em muitos momentos a gente acaba sofrendo bastante com essa questão aí do travamento das redes sociais. A gente vai esperar mais um pouquinho, acredito que daqui a pouquinho o Flávio deve retornar para conversar conosco aqui na Rádio Opinião. Vou tentar aqui contato com ele, porque por algum motivo ele já está entrando novamente. Vou reconectá-lo aqui. Olá, Flávio. Estava explicando para o nosso ouvinte aqui da Rádio Opinião, tudo bom? Que isso acontece. Se costuma falar dos gargalos da internet. Fluxo acentuado de pessoas na internet, mais ou menos nesse momento. Eu até optei pelas 20 horas, justamente para a gente não pegar tanto esse fluxo, mas isso acaba acontecendo. Então, eu queria retomar a pergunta que eu fiz justamente, se a gente já teve na história do esporte, em especial do futebol, um momento de suspensão das atividades por um período tão longo como a gente está vendo agora. Então, é interessante. Bom, a gente caiu aí, parou um pouquinho aquela conversa, né? Depois a gente pode até retomar aquela campanha, aquela pesquisa que você estava mencionando acerca do combate à homofobia no futebol, né? Sim. Depois, que é uma campanha bacana que nós fizemos em 2014. Mas em relação a essas interrupções nos campeonatos, a gente tem situações análogas na Europa, no período, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, né? Se a gente pegar os 5 principais países do ponto de vista da expressão futebolística europeia, que são Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, o campeonato interno, os campeonatos nacionais e, evidentemente, os embates internacionais, eles são interrompidos na Alemanha, na França, na Inglaterra e na Itália. Na Segunda Guerra Mundial, o único país que realmente interrompe e que encerra as competições internas, por incrível que pareça, é a Alemanha, entre 1943 e 1945. Né? Isso já no final da Segunda Guerra e logo no período posterior à derrota da Alemanha na guerra. O que a gente tem? Na Espanha, um quadro um pouquinho diferente. Na Espanha, o campeonato espanhol ele foi interrompido entre 37 e 39, né? No contexto da Guerra Civil Espanhola. Um elemento interessante é que na França, durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo com a ocupação nazista, os campeonatos seguem. Eles continuam a acontecer no transcurso da Segunda Guerra Mundial, e um dado pitoresco. Em 1941, quem levanta a Copa da França é um clube identificado com a esquerda, que é o Red Star, que é um clube que tem uma torcida e tem até a simbologia ligada a um componente de esquerda. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem aqui nesse contexto, Gilmar? Na Europa, interrupção das práticas futebolísticas semelhante, né, ao que está ocorrendo nesse momento, só nos períodos de guerra, e sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial. Se a gente trouxer para o Brasil, e aí pensar um pouquinho as características da história brasileira, não há interrupção, não há paralelo na história brasileira com essa interrupção das atividades, das práticas do futebol. Em 1918, com a gripe espanhola, que afeta sobretudo aqui a cidade de São Paulo, o Campeonato Paulista ele é suspendido, né? Há uma suspensão de alguns meses, e ele é retomado, né? E o paulistano
se sagra campeão. Então, mesmo com a gripe espanhola, o Campeonato Paulista ele continua a acontecer. E, em 1932, aí já no contexto da revolta constitucionalista, do levante da oligarquia paulista contra o governo central, capitaneado na ocasião pelo Getúlio Vargas, o Campeonato Paulista ele só vai ter um turno. Ele vai ser suspenso, o segundo turno é suspenso, e o campeão do primeiro turno, que foi o Palestra Itália, é declarado campeão paulista de 1932. Então, o que nós temos aqui? Uma situação única, no caso brasileiro, e uma situação semelhante, no caso europeu, só que num contexto de guerra. Uma questão interessante, importante, é que o que acaba sendo suspenso, e por um período relativamente longo, em função da Segunda Guerra Mundial, é a realização da Copa do Mundo. A última Copa do Mundo, antes da Segunda Guerra Mundial, foi a Copa de 1938, né, vencida pela Itália. A Itália já sob o governo de Mussolini, sob o governo fascista. A Copa de 42, cuja sede, né, cuja a organização era disputada, sobretudo por 3 países: a Alemanha, que havia organizado os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, e 2 países sul-americanos, o Brasil e a Argentina. A Copa de 42, a Copa do Mundo de Futebol de 1942, ela não tem condições de se realizar, porque está no meio da guerra, no ápice da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Não é feita uma definição, não é realizada uma definição de qual será o país sede, o país anfitrião da Copa do Mundo, da próxima Copa do Mundo. 46, também não há condições de se realizar uma Copa do Mundo, porque é logo no ano subsequente ao final da Segunda Guerra Mundial, e a gente só vai ter Copa do Mundo em 1950, né, com a Copa do Mundo realizada no Brasil e vencida pelo Uruguai, como todos nós sabemos. Então, do ponto de vista histórico, a gente tem estas semelhanças e essas diferenças. Né? No caso do Brasil, é pela primeira vez que se interrompem os campeonatos, seja os campeonatos regionais, seja o campeonato nacional. Nesse sentido, a gente está tentando, de alguma maneira, aqui fazer um resgate, né? Uma leitura histórica de possíveis, né? De interrupções que ocorreram e que não se teve futebol, mas a gente está observando, de alguma maneira, no presente, né? Uma tentativa de, dentro dessa loucura que está sendo essa quarentena, a pandemia, toda a dificuldade para se afinar até os discursos, né? O discurso na esfera federal, com a estadual e a municipal, uma tentativa aí de forçar a volta de partidas de futebol no Brasil. Como é que o senhor tem analisado isso? Qual é a leitura que o senhor faz dessa situação, professor? Então, Gilmar, ela é um pouco análoga a essas pressões de setores da sociedade brasileira, de setores sociais e políticos, que são completamente irresponsáveis com a população brasileira. Né? Irresponsáveis, mentirosos, criminosos, eu digo. Né? É um crime. Este crime talvez ele não esteja claro para toda a sociedade brasileira nesse momento. Esse crime, essas atitudes, essas ações, essas declarações, essas intenções criminosas, elas ficarão claras para as pessoas daqui a algum tempo. Imaginar o retorno do futebol, né, neste momento, e aí eu penso sobretudo em relação aos atletas. Né? Se a gente pensar o comportamento dos atletas, e é interessante observar o comportamento dos atletas nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, muitos atletas, líderes dos seus respectivos clubes, fizeram campanha ostensivamente para o Bolsonaro.
tanto fizeram campanha com declarações explícitas de apoio ao Bolsonaro, como comemoravam gols, né, nos campeonatos disputados no Brasil, fazendo arminha, né, fazendo uma gestualidade que estava vinculada à campanha do Jair Bolsonaro. Bom, esses atletas, é interessante verificar que esses atletas, neste momento, eles estão silenciados, né? Eu não escuto manifestações desses atletas que eram apoiadores, que foram apoiadores do Bolsonaro durante a campanha e nos primeiros meses aí do seu governo. A gente não encontra esses atletas. É um momento importante para a gente conversar com esses atletas. Eu não estou querendo demonizar os atletas, não quero perseguir esses atletas, mas é uma tentativa da gente fazer uma discussão que permita a gente ganhar ou disputar o vestiário. Os vestiários de futebol, nesses últimos 2 anos, nós perdemos. Nós perdemos pelo discurso reacionário, discurso fascista desse governo. Não só os vestiários, né, professor, mas também algumas salas de diretoria, né? As salas de sede de federações, de confederações. Não, Gilmar, eu estou começando pelos vestiários, para depois a gente chegar nas arquibancadas e chegar também aí nas diretorias e nas federações e na CBF. Mas começando pelos vestiários, o que está colocado para esses atletas? Se eles forem convencidos a entrar em campo, então digamos que daqui um mês a gente inicie o Campeonato Brasileiro. Tá tudo muito bem. Colocamos os atletas em campo. Atletas que têm como patrimônio a sua integridade física. Qual é o patrimônio desses atletas? É a sua saúde, é a sua capacidade de competir em alto rendimento e disputar o futebol em alto rendimento, que é uma capacidade que eu e você, Gilmar, já não temos mais. A gente até teria há uns 20 anos, 30 anos atrás. Hoje em dia já não dá mais. Se colocarem a camisa para nós, a gente não consegue entrar em campo. Mas digamos que esses atletas entrem em campo, comecem a disputar o Campeonato Brasileiro. E que alguns desses atletas, já que o genocida do Planalto lá, o presidente, diz que alguns vão morrer e todo mundo vai contrair a doença, imagine que alguns desses atletas, pelo contato, porque o futebol é um esporte de contato, alguns desses atletas contraiam a Covid-19. Na pior das hipóteses, nós perderemos alguns desses atletas por causa da pandemia. Mas a gente pode não perder, mas há sequelas, há efeitos dessa doença, sobretudo do ponto de vista do sistema respiratório, das vias respiratórias, que pode impedir que esses atletas voltem a competir, que deixem sequelas permanentes que impliquem numa impossibilidade desses atletas voltarem a jogar futebol. Então, quando nós estamos falando em resguardar as vidas das pessoas, em garantir o isolamento contra esse discurso de desorientação, esse discurso criminoso que alguns setores da sociedade fazem, em nome da economia, em nome da valentia, essa virilidade, essa macheza viril, né, do prendo e arrebento, né? Em nome disso, nós estamos colocando vidas em risco e carreiras desses atletas. Né? Então, eu gostaria muito que, nesse momento, os atletas profissionais de futebol fizessem uma reflexão a respeito de quem os defende, quem defende, né, os direitos, a integridade desses atletas e quem não tá nem aí com a integridade desses atletas, quem não tem nenhum apreço, nenhum respeito e nenhuma responsabilidade com isso. Então, todas as pessoas que insistirem em colocar os atletas para voltarem a campo, para competir, para a gente retomar o Campeonato Brasileiro, ou iniciar o Campeonato Brasileiro, em nome aí da salvação dos clubes, da estrutura econômica dos clubes, dos investimentos já feitos,
né? Essa situação é análoga a esses setores que estão praticando um crime social ao colocar em risco, sobretudo, setores subalternizados da nossa sociedade, que são instados, são convencidos a trabalharem, né, numa situação que é uma situação de tremendo risco, e que nós deveríamos estar funcionando de uma maneira planificada, organizada nacionalmente, com só setores particularmente essenciais para a reprodução da produção material da sociedade brasileira. Então, só esses setores essenciais deveriam estar funcionando, né? E a imensa maioria da população deveria ter consciência da necessidade do isolamento, da necessidade das precauções e a necessidade da gente preservar as vidas. Então, em relação ao futebol, para fechar essa ideia, Gilmar, me parece muito interessante, né, que a gente aproveite essa situação para voltar à discussão política. A discussão política é importante. E eu ia te perguntar. Quando eu penso em disputar as arquibancadas, disputar os vestiários, é porque visivelmente nós perdemos os vestiários nos últimos 2 anos. Grandes craques, grandes jogadores que tiveram um desempenho magnífico em campo, macularam a sua biografia, né? Escreveram uma página bastante negativa na sua biografia ao se vincularem ao governo Bolsonaro. Há uma oportunidade, a história é interessante porque ela oferece oportunidades da gente se redimir, da gente mudar a trajetória. A oportunidade desses atletas seria agora, né, de perceberem, né, o que significa um governo genocida, fascista e que não tem nenhum compromisso com a vida como esse. E só não tem nenhum compromisso com a própria estrutura do país, a estrutura democrática do país, no momento em que onde se diz ao jornalista que se cale, se tem atitudes agressivas contra os jornalistas, que a gente foi testemunha no último final de semana, com os jornalistas da Folha, todas essas situações que têm acontecido antes, né, da instalação desse governo e que a gente tem visto durante, é extremamente difícil, complexo. É difícil para se trabalhar hoje como jornalista e tentar articular, tentar pensar alguma coisa, porque tudo muito polarizado dentro de um caldo com muito ódio. Eu gostaria de alguma maneira... Esse ganchinho aí, Gilmar, só para retomar a polêmica recente entre o Casagrande e o Caio. Né? E olha que interessante, a gente está falando de 2 ex-atletas profissionais de futebol que se tornaram comentaristas esportivos com toda a legitimidade, né? Então essa discussão, quem ocupa os lugares do jornalismo esportivo, do jornalismo político, né? Do lugar da narração, dos comentários, é absolutamente legítimo que o Casão e o Caio estejam lá. Mas olha que interessante, né? O Caio defende o cala-boca. Olha que paradoxo. A gente tem instituições na imprensa e jornalistas da imprensa que, de uma forma dissimulada, também defendem isso. Defendem esse silenciamento. Então, além do aparelhamento da imprensa, da intimidação, a gente tem uma subserviência, né? Que é um nível de consciência de cidadania e profissional que está abaixo da crítica, que é o que o Caio Ribeiro, né, demonstra quando ele sustenta que o Raí, dirigente de futebol ou qualquer atleta, não pode expressar a sua opinião política. Exatamente o contrário. Vai contra não só o que pensa o Casagrande, mas o que praticou o Casagrande. Se tem uma das questões que o Casagrande está ligado, que a sua biografia como esportista está ligada, não apenas o seu desempenho como atleta profissional de futebol, que foi muito bom, o Casagrande não era um grande craque, mas foi um bom jogador de futebol, mas a questão fundamental do Casagrande
se insere, a sua biografia como atleta profissional de futebol, se insere no contexto da democracia corintiana. Então, o Casagrande vai carregar para sempre essa página bonita da história, talvez uma das páginas mais bonitas da história do futebol brasileiro. E eu sou insuspeito para dizer isso, como você sabe, eu sou palmeirense, então, de uma maneira muito insuspeita, eu vou dizer que talvez a página mais bonita da história do futebol brasileiro tenha sido escrita no Corinthians, né, no contexto da democracia corintiana, da qual o Casagrande fez parte. Né? Então, esses atletas, além das suas vidas, né, além das suas carreiras, das suas famílias, eles devem se preocupar também com as suas biografias. As suas biografias serão lembradas nas próximas décadas, nos anos subsequentes, né, quando eles já não estiverem mais jogando futebol. Né? Então, essa é uma questão importantíssima para a gente. Sim, nós não poderíamos deixar de falar sobre isso. Eu acho que, somada a essa discussão, né, tem a própria fala do Raí, a maneira como o Raí expôs a sua opinião. E ao final, ele ainda diz: se vocês acham que a minha opinião foi um tanto radical, imagina o que diria o Sócrates. Ele faz, de alguma maneira, esse resgate dessa memória democrática que tem origem na participação desse grande jogador, atleta e personagem cidadão que foi o Sócrates. Eu reitero aqui que, de fato, é o momento para se buscar cada vez mais a reflexão, se buscar tentar entender um pouco mais de tudo que está acontecendo com o país. E eu acho que o futebol é, de fato, um elemento importante para que a gente... um canal interessante para que a gente possa discutir isso. Eu acho o futebol, porque eu estou tentando me lembrar quem foi que disse isso, mas disse assim, nós temos o esporte e temos o futebol. O futebol é uma religião e o esporte é uma outra coisa. Brincando, falou isso, e, de fato, para nós, para o brasileiro, eu acho que até em outros países também, a questão que se percebe vindo do futebol parece ter uma força muito maior. Eu me lembro que a gente conversou, né, sobre essa entrevista, o senhor falou de um episódio do Natal de 1914 que ilustra bem essa força do futebol e a capacidade que o futebol tem de promover diálogos mais, eu diria, até apaziguadores, né? Sem dúvida. Essa frase que você está se referindo é de um dos maiores historiadores do século XX, que é o Eric Hobsbawm. Sim. Britânico Eric Hobsbawm. Ele tem duas... nunca foi um estudioso de futebol, historiador da história política, da história econômica do capitalismo, marxista. O Eric Hobsbawm ele vai dizer que o futebol é a religião laica da classe operária. Né? A religião laica da classe operária. O futebol ele é tomado pela classe operária, o futebol se torna um elemento de identidade, de identificação da classe operária no final do século XIX, começo do século XX. E uma outra frase magistral do Hobsbawm a respeito do futebol se refere à seleção brasileira de 1970. E ele vai dizer: é impossível não conferir o estatuto de arte a quem viu a seleção brasileira de 1970 jogar. Né? E aquela seleção, para o Hobsbawm, era a arte do futebol mesmo apresentada. O episódio que você se refere no Natal de 1914, ou seja, já no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele é muito interessante exatamente por isso, Gilmar. Nós temos uma rivalidade na Primeira Guerra Mundial levada ao extremo, ao seu ápice. Uma rivalidade de guerra motivada por sentimentos nacionalistas de parte a parte. É o nacionalismo capitalista, e esse capitalismo de uma concorrência brutal, selvagem, que no limite, né, envolve a eliminação do outro,
né, eliminação do concorrente. É nesse contexto de enfrentamento nacional que, no Natal de 1914, na frente belga da batalha, da guerra, tropas alemãs entrincheiradas, em frente a tropas inglesas e francesas também entrincheiradas. No Natal, há uma parada do campo de batalha, há um combinado entre as tropas para não combaterem no Natal, na noite de Natal, e soldados de um lado e soldados de outro começam a cantar cânticos natalinos, músicas natalinas. E músicas natalinas que eram reconhecíveis a despeito da diferença da língua, da diferença do idioma. E começam a cantar juntos. E começam a cantar de lado a lado, até que começam uma série de manifestações, e manifestações de carinho, de respeito contra o inimigo. O inimigo que, na lógica da Primeira Guerra Mundial, na lógica capitalista, tinha que ser eliminado, tinha que ser vencido. Começa a se colocar simulacros de árvores de Natal nas trincheiras, até o momento em que representantes das tropas franco-inglesas e das tropas alemãs chegam a conversar e se encontrar naquele terreno, naquele território que fica entre as trincheiras, que é a terra de ninguém, né, que é a terra disputada. E se combina para o dia seguinte, para o dia 25 de dezembro, uma confraternização entre os soldados de cada lado da trincheira. E essa confraternização é feita com partidas de futebol. Soldados ingleses e franceses jogam partidas de futebol contra soldados alemães. É muito interessante porque o futebol, como é uma linguagem, né, é um idioma internacional e é uma paixão da classe operária, é uma religião da classe operária, ele permite, né, esse congraçamento, ele permite essa pacificação momentânea num contexto de guerra e a superação de rivalidades que estão no seu momento maior, no seu ápice. Como é que é o desfecho dessa história? Passada a trégua e os soldados voltando para suas respectivas trincheiras e tendo que atirar, né, do lado contrário, os soldados, de parte a parte, praticam a insubordinação. Eles têm que ser removidos, eles têm que ser deslocados para outros lugares, outras frentes de batalha, porque aqueles soldados não conseguem mais atacar os seus adversários, os seus inimigos. Essa história, existe um filme, Gilmar, que você conhece seguramente, que é o Feliz Natal, que é um filme que ele romantiza um pouco, ele idealiza um pouco, uma história que já é muito bonita, uma história que já é muito sensível. É possível verificar uma representação dessa história nesse filme chamado Feliz Natal, traduzido como Feliz Natal para o Brasil. Essa história é interessante porque nós temos muitas rivalidades, né, no âmbito do nosso futebol nacional. As nossas rivalidades clubísticas, né? Você aí com o seu Botafogo, né? E as rivalidades todas com o Vasco, com o Flamengo, com o Fluminense, a minha paixão pelo Palmeiras e as rivalidades, evidentemente, contra o Corinthians, contra São Paulo e também contra o Santos. As rivalidades estaduais, a nossa rivalidade Rio-São Paulo, né? Evidentemente. Com certeza. As rivalidades internacionais, a nossa rivalidade com a Argentina. Eu sou de uma época que se tinha Copa Rio-São Paulo e a gente até em alguns momentos se unia lá com o Vasco para poder ou o Vasco vinha para o lado de cá para poder ganhar fazer o número ficar mais forte perante aí a Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. E o torneio Rio-São Paulo ele é instituído em 1933, um ano após a revolta constitucionalista de 32, exatamente numa tentativa de apaziguar, de construir laços entre Rio e São Paulo, que estavam abalados, porque o Rio de Janeiro era a sede do governo federal, a capital ficava no Rio de Janeiro, então o Getúlio Vargas estava lá no Rio de Janeiro, e São Paulo tinha pego em armas contra o governo central.
Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse momento aqui, talvez a gente consiga construir uma espécie de contra-informação a partir do futebol. Que a gente construa uma narrativa esclarecedora. Enquanto a gente não tem a vacina, né, enquanto a gente não tem remédio contra a Covid-19, que a gente tenha a vacina e o remédio contra a ignorância, né, contra a barbárie, né, que está se estabelecendo no Brasil nesse momento. E que o futebol seja um dos instrumentos dessa campanha, né? Tanto do ponto de vista dos atletas, como eu me referi agora há pouco, também dos dirigentes. Né? Então, o Raí, que além da sua trajetória, olha que interessante, além da trajetória do Raí como atleta, além da trajetória do Raí como cidadão, e as intervenções do Raí, independentemente da minha avaliação, positiva ou não, mas são o Raí com o gol de letra, com as suas intervenções sociais, ele tem uma visibilidade numa esfera que transcende, que supera o âmbito do futebol. Mas olha que interessante, ele vai recorrer a um aspecto familiar que é a sua relação fraterna, né, com o Sócrates. Né? Então, o dirigente Raí, ele é importantíssimo. Ele é um oásis nesse deserto, porque, de fato, ele tem uma prática, independentemente dele ter sido irmão do Sócrates, ele tem uma prática, na sua própria trajetória, muito positiva. E é importantíssimo que um dirigente, né, gostaria de ter no Palmeiras, e tenho certeza que você gostaria de ter no Botafogo, um dirigente que tivesse também a coragem de falar, olha, o Bolsonaro tem que renunciar. Com o Bolsonaro não dá mais. Essa situação é uma situação limite. Né? Porque a gente, na verdade, professor, até interrompendo o senhor, porque na verdade a gente tem o outro lado, né? A gente tem dirigentes dessas equipes do Palmeiras, do Botafogo, do Flamengo, que gostam muito de fazer cerimônia, de dar camisa para um candidato A, B ou C no período de campanha, né? E, por outro lado, se sente bastante incomodado quando é perguntado a opinião em relação à atitude daquele determinado político. Quer dizer, eu uso o futebol para construir uma imagem positiva para aquele político que eu acho assim, eu acho até que pode ser legítimo também, mas desde que você também esteja aberto para as críticas, para aquilo que eu posso dizer que não concordo. O futebol é um elemento cultural em disputa, como tudo na sociedade. A questão é assim, como é que nós vamos fazer essa disputa? Essa disputa ela pode ser feita em bases democráticas, respeitosas. Né? A disputa respeitosa é essa. É admitir as opiniões contrárias, é admitir posicionamentos políticos e apoios políticos dentro do jogo democrático, apoios políticos diversos. A questão, qual que é o limite desse jogo? O limite é o discurso que elimina, é o discurso que visa impedir a existência do outro. Né? O discurso fascista que está impregnado na sociedade brasileira, ele é um discurso de morte, ele é um discurso da eliminação do oponente, de eliminação do contrário, não só da desqualificação, não só do embate, da crítica, né, do envolvimento. É um discurso da eliminação. Esses dirigentes, os dirigentes do Palmeiras, né, veja como o Palmeiras se deixou levar, né, pela influência do Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá, na última conquista do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, o Bolsonaro estava lá entregando as medalhas, entrou em campo. Né? Óbvio que o Bolsonaro é um oportunista do ponto de vista do futebol, né? Usa camisas de vários times. Né? Você mesmo, a gente já conversou aí recentemente, você falou, não, ele na verdade ele é Botafogo. Né? Muito provável que ele tenha um clube de coração, né? E vários clubes de ocasião, né? Que é essa coisa mesmo do oportunismo dele, da mentira contumaz, que é a maneira como ele se comporta. Os dirigentes de futebol, eles, além dos
os interesses dos seus respectivos clubes, dos seus atletas, né, das suas torcidas, os dirigentes de futebol também têm que se haver na história com o compromisso que tem com a sociedade brasileira. Os dirigentes que se mantiverem, né, ligados a esse governo, ligados a essa prática genocida, criminosa, como me referi, eles serão julgados, eles serão criticados. Eles estão escrevendo isso nas suas respectivas biografias, como os atletas. Uhum. E é muito positivo, por isso eu vou reforçar, é muito positivo ouvir um dirigente como o Raí se posicionando dessa maneira, de uma maneira firme, né? E muito importante, um comentarista como Casagrande também enfrentar e não ficar em cima do muro, não dar mais dizentão, essa é a opinião do Caio, eu tenho uma opinião diferente. Não, é ir para cima mesmo, falar, a sua opinião, ela silencia, ela é um cala-boca, né? Ela é repressiva, a sua opinião corrobora o discurso fascista. Então, é um privilégio, num país como esse, a gente ter pessoas que se manifestam, como o Casagrande e como o Raí. E tem até um certo cinismo nisso, né? Porque você trabalhando, independente se você está trabalhando como comentarista ou se você é repórter, você está trabalhando numa empresa de comunicação, né? E está passivo a acontecer as coisas que a gente tem visto, né? A pessoa está ali no seu trabalho, uma outra invade o link, toma o microfone, são coisas, ou mesmo na porta do palácio, que a gente vê que a disposição ali entre os jornalistas, o presidente e o público, isso nunca aconteceu, nunca se teve esse tipo de dinâmica de misturar profissionais com o público normal, que nem sempre vai entender qual é o papel que a imprensa, num Estado democrático, tem que fazer. Né? Isso é algo que a gente precisa muito, e aí é o papel um pouco da Rádio Opinião e de todas as outras mídias, de trazer essa discussão sem medo, sem nenhum problema de quem discorda. Eu acho até ótimo que discorde mesmo, que apresente a sua discordância, para que a gente possa discutir. O que eu não aceito é que dentro dessa discordância existe o elemento ódio, o elemento da impossibilidade do diálogo. E é interessante que você está levantando, Gilmar, porque, veja, essa prática, né? Essa prática humilhante, não é só desrespeitosa, não é só desrespeitar a imprensa. E eu vou atacar hoje um jornalista importante que é o Josias de Souza, que hoje faz uma live assim, absolutamente sem pé nem cabeça, comparando o bolsonarismo ao lulismo. Né? O que ele faz, né, é um desserviço, que o Josias de Souza, na sua fala de hoje, ao comparar o bolsonarismo com o lulismo, o que ele presta é um desserviço comparando fenômenos diferentes, comparando movimentos sociais diferentes. A gente nunca teve, a despeito das críticas, né, que determinados representantes ou integrantes dos governos do PT à imprensa, a gente nunca viu uma situação não só desrespeitosa com relação à imprensa, que é aquele cercadinho ali em Brasília para receber a imprensa, como uma atitude covarde, porque ao lado do cercadinho, quando eles colocam os seguidores do Bolsonaro, né, a manada fanática, né, aquele gado fanático, urrando, relinchando, dando coice, porque é isso que o gado consegue fazer, eles estão, na verdade, o Bolsonaro demonstra sua covardia. Covardia de torturador. Porque torturador é covarde. Uhum. Torturador é covarde porque torturador ele impõe, né, a dor, a violência a uma pessoa que está imobilizada, a uma pessoa que não tem como se defender. O covarde faz isso. O covarde não enfrenta diretamente. O covarde cria mecanismos, subterfúgios, para poder se impor. O que o Bolsonaro faz em relação à mídia é a prática da tortura. Ele cria mecanismos, ele afasta a mídia, né? Ele coloca lá a sua manada para urrar por ele, ou então coloca
aquele desfile de parlamentares medíocres, né, de parlamentares histriônicos, para falar em nome dele, e agride. Aí sim, aí ele é valentão. Aí ele agride a imprensa, como nunca a imprensa foi agredida em tempos democráticos. A imprensa foi agredida, sim, durante a ditadura militar. E a gente tem aí, correram nesses dias aqui, alusões tanto ao Figueiredo quanto ao general Newton Cruz. E tinham essas práticas em relação de mandar calar a boca. Mandar calar a boca, intimidar, dar empurrão, bater nos jornalistas, né? Agredir os jornalistas. Lembrar que o Vladimir Herzog, jornalista aqui de São Paulo, né? Da TV Cultura, né? Por motivos absolutamente descabidos, é preso, levado até a Rua Tutóia, onde funcionava ali o DOI-CODE, aqui em São Paulo, na delegacia da Rua Tutóia, e é assassinado. Então, a história do jornalismo brasileiro, ela só tem paralelos com essa violência, essa covardia, esse desrespeito, com a ditadura militar. Então, o Josias de Souza, ao comparar o bolsonarismo ao lulismo, ele dá uma de isentão e ele é um Caio Ribeiro da política. Ele é um Caio Ribeiro. É esse tipo de jornalista que é um jornalista nefasto. Um jornalista que não pratica um jornalismo que é um jornalismo crítico. Aparentemente é crítico. Né? E ele sai bem na fita. Né? Ele ataca o PT e ataca o governo Bolsonaro como se fossem coisas de naturezas semelhantes. E não são. E o que a gente tem nesse momento é exatamente isso. Né? A intimidação, a desqualificação da imprensa. Né? Uma coisa é a gente criticar a cobertura da Globo, criticar a cobertura da Folha de São Paulo, criticar o Estadão. Outra coisa é criar... Ficar bem claro, né, professor? Uma coisa que eu quero reforçar aqui e que precisa ficar bem claro para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Rádio Opinião é que, em momento algum, a gente quer esconder ou tapar, como se diz, tapar o sol com a peneira das falhas que são cometidas por profissionais da imprensa. Né? Não é essa a questão. A questão são práticas que passaram a ser quase que recorrentes por parte de setores do governo e que nada tem a ver com isso, com esse regime, que é o regime democrático. Agora, é interessante, Gilmar, que alguns setores da mídia, durante os governos do PT, e sobretudo durante os governos da Dilma Rousseff, alguns jornalistas foram de um nível de agressividade, de um nível de desrespeito com a presidenta da República inadmissível. Uhum. Tanto em programas ao vivo, né, e todo mundo aqui que está ouvindo deve recordar, né, de como a Dilma foi tratada, por exemplo, no Jornal Nacional, no debate, quando era postulante, candidata à presidência da República, de uma maneira absolutamente desrespeitosa, não só porque ela era presidente da República, não só por isso, mas com a pessoa, com uma candidata. Né? A maneira jocosa como parte da mídia repercutiu cenas de desrespeito a Dilma Rousseff, como aqueles xingamentos no estádio, né? Chulos em relação a Dilma Rousseff, né? O tratamento que a imprensa conferia ao ex-presidente Lula, o tratamento que a imprensa escrita, radiofônica, televisiva, né? Aquela agressividade, né, desrespeitosa com o presidente também nunca visto. Porque nenhum presidente na história recente do Brasil, desde o processo de democratização, foi tratado daquela maneira. É curioso, paradoxal e eu diria significativo que hoje a imprensa, ou toda a imprensa, seja tratada como parte da imprensa tratou alguns representantes legitimamente eleitos nesse país. A crítica ela é absolutamente legítima, o debate político, o enfrentamento, é assim que a gente tem que fazer, né? A discussão política. Agora, o mínimo de respeito, né, com a pessoa que está na nossa frente, né, e o mínimo de respeito com a dignidade, o decoro profissional e o decoro do cargo público que a pessoa que está na nossa frente merece,
é fundamental. Eu quero fechar com uma frase, essa ideia, essa nossa conversa, porque muitos comentaristas políticos se comportam como comentaristas esportivos, aquela coisa grosseira, agressiva de alguns comentaristas esportivos, desqualificando os atletas, né? Atacando os atletas, né? Esse atleta não presta, esse atleta é muito ruim, ele afundou o time, esse cara jogou, não tem amor à camisa, né? Esse atleta aqui está ganhando só o seu dinheiro, vai para a balada, esse tipo de desqualificação que é recorrente no universo do futebol, ele também acontece no universo da política. Alguns desses comentaristas políticos anteriormente eram integrantes da esquerda. Não vou nomear aqui, todo mundo sabe quem são. Então, alguns desses comentaristas que ocuparam espaços na mídia são egressos da cultura de esquerda nesse país. E muitos deles participaram da formação do Partido dos Trabalhadores. Muitos deles participaram da movimentação contra a ditadura no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. Grande parte desses comentaristas políticos eram marxistas vulgares. A formação deles era rasa, eram marxistas vulgares. Eles deixaram de ser marxistas, mas continuam vulgares. Mesmo aqueles que hoje tentam, né, reescrever a sua biografia, né, de uma maneira muito cínica, né, tentando agora, esqueçam o que eu falei, né, e se dirigindo, nesse momento, contra os discursos fascistas. Esses comentaristas fazem coro com esse desrespeito recorrente que a gente viu nos últimos anos. Esses comentaristas são neolacerdistas. A trajetória deles é muito parecida com um grande jornalista, grande escritor, letrista de samba e grande político do Rio de Janeiro, que era o Lacerda, né? Que apoiou o golpe de 64, né? Que tentou derrubar o Getúlio Vargas. Depois sofreu muito. E depois foi cassado e depois teve que se compor, né? Foi lá compor com o João Goulart e com o Juscelino Kubitschek, né? E aí aquela frase do Adhemar de Barros maravilhosa, né? Adhemar de Barros que também fez parte do conluio, da conspiração que levou à instauração da ditadura militar em 64. O Adhemar de Barros, depois de cassado, aquela frase dele, a gente chega à conclusão que nós demos o golpe em nós mesmos. Né? É isso. Né? Esses jornalistas, de certa maneira, permitiram um ambiente no Brasil de desrespeito que se voltou contra eles. Né? Só que se voltou contra todos os jornalistas, inclusive os jornalistas que eram respeitosos, críticos, mas respeitosos. O que eles, na verdade, esqueceram é que quando você alimenta um regime fascista, o fascista não vai olhar a cara de ninguém, ele só vai olhar a cara de si mesmo. Né? E a liberdade é um elemento extremamente importante para que, de alguma maneira, quem trabalha com as letras, com a expressão, eles acreditaram que mudar de lado seria, de alguma maneira, uma forma de conquistar aí alguma coisa, mas acabaram sendo vítima de seu próprio veneno, né? Da forma como conduziram aí as suas alianças porque assim, para quem lida com opiniões radicais, extremadas, mudar aquele momento você é aliado e você passar a ser inimigo é uma linha tênue demais. Então, para esse discurso fascista, Gilmar, qualquer pessoa que defenda minimamente as instituições e que tenha um mínimo de vinculação à perspectiva democrática é comunista. Esse discurso ele é tão fantasioso, ele constrói, né, comunistas, ele imagina comunistas em todas as pessoas. O Sérgio Moro acabou de virar comunista, o governador do Rio de Janeiro é comunista, o governador de São Paulo é comunista, o governador de Goiás é comunista. Quer dizer, então,
é uma forma, né, uma construção narrativa que desqualifica e constrói um inimigo imaginário que não existe. O que me interessa para a gente voltar a pensar a questão um pouco do futebol é que só o futebol, desculpa, não só o futebol, mas o futebol particularmente, ele é um elemento cultural, é um elemento da cultura brasileira e da cultura em diversos outros países do mundo, mas o futebol é um elemento da cultura que tem penetração em todas as camadas sociais. Então, a fala de um atleta ou de um ex-atleta de futebol, né, a fala de um Zico, né, o pronunciamento do Zico, o pronunciamento do Tostão, o pronunciamento do Rivelino, né, o pronunciamento do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, né, o pronunciamento do Marcos do Palmeiras, né, o pronunciamento desses atletas, eles têm condições, né, de serem escutados fora das bolhas que se formaram na sociedade brasileira. Bolhas que a gente sabe muito bem, hoje elas são um dado da dinâmica nas redes sociais. As redes sociais elas funcionam hoje muito, né, voltadas para essa construção dessas bolhas que são quase herméticas e que constroem fronteiras quase intransponíveis. E também o processo de facebookização da mídia, né? Seja do ponto de vista televisivo, seja radiofônico, seja da mídia impressa. Também as pessoas elas estão escolhendo os seus veículos de comunicação a partir da sua identidade político-ideológica, de maneira que as informações elas já vêm filtradas e elas simplesmente reforçam as convicções prévias dessas pessoas. Independente da qualidade da fonte, né? Independente do quanto se buscou aperfeiçoar aquele argumento. Né? Os algoritmos dessas redes sociais, elas de fato conduzem o público a receber, né? A se envolver com aqueles conteúdos que estão mais relacionados com a sua concepção ideológica. Exatamente. E o futebol, ele como um elemento cultural que perpassa todas as camadas sociais no país inteiro, ele tem condições de furar essas bolhas. Ele pode ser um instrumento importante e valioso, né, no sentido da gente sair um pouco disso, desse antagonismo, né, que é um antagonismo construído com um sentido de, na verdade, veicular a desinformação e restabelecer um outro tipo de dinâmica de comunicação. Né? Eu realmente acredito que é a politização. Agora, é a politização do ponto de vista dos vestiários, é a politização do ponto de vista dos dirigentes, e uma última instância do futebol que a gente podia abordar, são as arquibancadas, ou o que restou das arquibancadas, né? As torcidas, né? Uhum. Que também podem ter um papel importantíssimo nesse momento, torcidas que também, grande parte dos torcedores, uma parte das torcidas organizadas, houve também uma disputa muito grande, ocorreram muitos conflitos nos últimos anos em função desse processo de polarização. Mas eu ainda acredito que as torcidas elas têm potencialmente condições de exercer esse papel, né, de influenciar e de se reinventarem e de ultrapassarem essa rivalidade, que muitas vezes é uma rivalidade que se limita a um enfrentamento na pista, um enfrentamento da briga, da morte do torcedor adversário, e estabelecer uma real proposta de defesa de um futebol popular, inclusivo, que permita que essas torcidas voltem a ocupar espaços maiores dentro das arenas, dentro dos estádios, nesse processo de exclusão que a gente verificou nas últimas décadas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, que essas torcidas elas possam ser instrumentos também dessa contra-informação, contra essas desorientações que emanam de alguns setores da sociedade
e sobretudo, deste governo que está instaurado lá no canal, lá em Brasília. Curiosamente, o senhor, em dado momento, falou que o futebol foi recuperado, né, ou foi conquistado pelas classes trabalhadoras. Está lá muito bem documentado num seriado de English Game do Netflix, que vale muito a pena. Então, talvez agora, a partir da arquibancada, né, esse torcedor tenha que, de novo, recuperar o futebol para si, né? Porque eu sou de uma época em que se entrava no Maracanã, você tinha 200 mil pessoas. A geral era um espetáculo à parte. Tinha geral. As arquibancadas eram espetáculos à parte. Hoje, já faz um bom tempo que eu escrevi sobre essas alterações, as alterações que o próprio estádio do Maracanã sofreu, e o quanto que isso foi gradativamente trazendo impactos para esses torcedores. Hoje, a gente gradativamente tem muito torcedor do Flamengo que até nas redes sociais se posiciona assim, que o torcedor do Flamengo mesmo, aquele que construiu o que é chamado hoje de nação, ele já não está mais no estádio, ele já não vai mais ao Maracanã. Uma vez a Rádio Opinião sorteou 2 ingressos para o torcedor do Flamengo assistir uma partida. Quando eu entreguei os ingressos para o jovem que venceu, ele chorou e falou: cara, é a primeira vez que eu venho no Maracanã. O Maracanã já tem quanto tempo que o novo Maracanã está aí tendo partidas de futebol? Nem todo mundo vai ter essa condição. E vai ser necessário que esse torcedor faça, né? E eu também acredito que as arquibancadas, os movimentos e o que a gente tem visto aí, e em parte eu vi quando estive com o senhor no curso, lá com um grupo lá do núcleo do Ludens, o quanto você tem mobilizações ocorrendo por torcidas organizadas no país inteiro. A gente também tem essa visão errônea, né, de que quando se fala torcida organizada, todo mundo acha que apenas as pessoas se organizam para conflitos, lutas e guerras, quando as pessoas estão se organizando para repensar suas práticas em relação ao futebol. E as torcidas organizadas, sem dúvida nenhuma, essa disputa, né, esse espaço em disputa, esse lugar em disputa, que são as torcidas organizadas, e os coletivos, né, Gilmar? Esses coletivos de natureza diversa, são coletivos identitários, são coletivos de torcedoras, são coletivos da diversidade sexual, são coletivos contra o racismo, são coletivos populares, são coletivos pela democracia. Então, esses coletivos de resistência, esses coletivos que trazem a politização, coletivos antifascistas, né? Esses coletivos todos, com toda a sua diversidade, eles também têm um papel muito interessante. Talvez eles sejam um embrião de uma base, né? de um movimento de resistência e de transformação das próprias torcidas organizadas. Né? Dentro das torcidas organizadas, e a gente sabe disso, há torcedores que disputam o poder nas torcidas organizadas, aqueles grupos que disputam, brigam, né? Rivalizam internamente e que têm perspectivas ideológicas diversas. Então, há confrontos, há torcidas organizadas cuja disputa envolve um confronto político-ideológico. Há torcidas organizadas que não. Isso é menos visível, isso não aparece de maneira tão enfática como em outras. Mas, de qualquer maneira, é isso, é não pensar as torcidas organizadas como algo homogêneo, identificar as variações, né, e as características dessas tensões internas das torcidas organizadas. E, de qualquer maneira, eu tenho contato com vários dirigentes de torcidas organizadas aqui em São Paulo e fora de São Paulo, aí no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em alguns lugares, a Bahia. Esses dirigentes de torcidas organizadas, alguns dirigentes, também têm a mesma preocupação. Também tem também o anseio de ver as suas torcidas organizadas com um papel histórico, né? Um papel histórico que também possa
construir a sua trajetória, a sua biografia coletiva, enquanto torcida, com uma página positiva. E eu vou lembrar, né, também, mais uma vez, eu vou lembrar de uma das torcidas organizadas do Corinthians, os Gaviões. Nas páginas dos Gaviões, há algumas participações políticas importantíssimas. Durante a democracia corintiana, aquele fenômeno, aquela experimentação de participação política dos atletas profissionais do Corinthians na gestão do clube, os Gaviões da Fiel emprestaram apoio, apoiaram a democracia corintiana. Isso é importante. Os Gaviões da Fiel participaram com as suas faixas, participaram do movimento pelas diretas em 1984. Então, isso é interessante. Esse é um elemento que vai estar inscrito na história destas torcidas organizadas, desta torcida organizada que são os Gaviões da Fiel. Há outras torcidas que também participaram, há outras torcidas que também atuaram em momentos mais dramáticos, em momentos mais tensos da sociedade e da história do Brasil. Esse é um momento dramático. Esse é daquelas quadras da história, daquelas esquinas da história em que se define, e que, passados alguns anos, vão perguntar a todos nós, vão perguntar a você, Gilmar, vão perguntar a mim, vão perguntar ao atleta do seu clube, do meu clube, vão perguntar ao dirigente, vão perguntar ao torcedor, né? Como é que você se posicionou neste momento histórico? Né? Qual foi a sua posição? Né? E isso define, não só do ponto de vista da coerência política e ideológica, como no caso do Brasil, nesse momento, define muito do caráter, né? Do caráter das pessoas, né? E do nível de compromisso com a própria humanidade nesse momento que a gente está vivendo. Tá certo, professor Flávio de Campos, coordenador científico do Ludens da USP, participando aqui conosco do programa Segunda Opinião. A gente agradece imensamente a oportunidade de conversar com o senhor, professor. Se o senhor quiser deixar seu recado final, deixar o recado final e a gente já deixa também já mais ou menos preparado até ao vivo aqui um possível retorno no futuro, porque a conversa foi muito legal, muito importante, e a gente aqui da Rádio Opinião gosta bastante de promover essas discussões aqui na rádio. Gilmar, eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com você, né, de reencontrá-lo por aqui, né, de essa conversa gostosa aqui. E eu não sei se eu tenho um recado, eu não sei se eu tenho eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança que, por meio do futebol, né, que é um elemento de cultura tão importante na nossa sociedade, tão importante para você, para mim, para outras pessoas dessa sociedade, que o futebol possa também ser um instrumento de transformação social, um instrumento de inclusão e um instrumento de fortalecimento das práticas democráticas no Brasil. Então essa é um pouco mais um desejo, uma esperança que eu gostaria muito que todos os agentes, todos aqueles que estão no campo do futebol tivessem como objetivo, como horizonte. Tá certo, professor. Muito obrigado, professor Flávio de Campos, do Ludens, da USP. E a gente agradece a você, amigo da Rádio Opinião, que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo no programa Segunda Opinião. A gente reforça o convite para que você possa participar conosco amanhã. Amanhã a gente vai receber a jogadora de vôlei, campeã olímpica, Valesca Menezes, vai trocar uma ideia com a gente aqui amanhã no programa Segunda Opinião. Vamos tratar aí, né, o campeonato ficou aí pelo meio do caminho, o vôlei interrompeu, né, as atividades, e a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco da trajetória da Valesquinha e outras coisas mais aqui no programa Segunda Opinião. Tá certo? Muito obrigado, uma boa noite. Se puder, fique em casa, se cuide,
porque no futuro a gente ainda tem muita coisa para falar, muita história boa para contar sobre futebol, tá certo? Boa noite.